Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso canal TV Aracha Educa. Eu sou o professor Júlio para nós continuarmos o nosso assunto falando de matemática, falando sobre área e volume na geometria espacial. Nós já estudamos, eu vou retomar um pouquinho com vocês agora sobre cubo, certo? Nós falamos sobre a área total do cubo, falamos sobre o volume do cubo, falamos o que é uma aresta no cubo, o que significa o vértice do cubo. Se eu fizer 6 vezes a aresta ao quadrado, eu acho a área total. Se eu fizer a aresta ao cubo, eu acho o volume. Beleza. Cheguei no paralelepípedo. O que aconteceu? No paralelepípedo, as faces congruentes não são as 6, apenas são parzinhos. Então, tem duas congruências e duas congruências. Então, eu achei que a área total do meu paralelepípedo é o quê? É 2 vezes o comprimento vezes a largura, mais 2 vezes o comprimento vezes a altura, mais 2 vezes a largura vezes a altura. Bacana demais, Júlio. E o volume do paralelepípedo, Júlio? É o comprimento vezes a largura vezes a altura. Muito bem. E hoje a gente vai falar de um sólido geométrico muito famoso que vocês conhecem bem. E eu trouxe essa vela. Estas velas, né? Tá no plural, são 3. E aqui, essas velas, elas têm o formato de o que, se você pensar? Percebam que aqui eu não trouxe a parte inferior dela, mas elas têm um formato geométrico, de um sólido geométrico, bem famoso no dia a dia. Que sólido é esse? Nossa, Júlio, será que é um prisma? Será que é um cubo, um paralelepípedo, um cilindro, uma pirâmide? Ó, será que é um cilindro? Você acha que o cilindro tem a ver e está relacionado à vela? Perceba então que a vela, quando eu falo de um cilindro, quer dizer que eu tenho uma base, e essa base ela é um círculo. Lembre-se sempre da diferença de uma circunferência com um círculo. O círculo contempla a região de dentro, a circunferência é apenas a extremidade, ok? Nesse caso, as nossas velas estão mostrando, evidenciando para a gente um cilindro. Quer dizer que elas têm uma região aqui embaixo, aqui que é um círculo, elas têm um corpo que vai ser a altura, e aqui em cima elas também têm o formato de um cilindro, um círculo aqui. Ok? Então a minha vela, ela tem o formato de um cilindro. E eu tenho vários exemplos de um cilindro. Quer ver? Eu tava vindo pra cá e, gente, tava um calor. Passei no posto próximo da minha casa, abasteci o carro. Aí eu mandei pôr um pouco mais de combustível, pesar, que o combustível tá caro demais, mas eu aproveitei que eu recebi e falei, gente, vou colocar combustível, senão no final do mês eu não dá pé. Aí eu falei assim, gente, pode encher esse tanque. E aí eu falei, gente, tá calor, vou lá na conveniência. Fui à conveniência, falei assim, vou pegar uma lata de refrigerante, né? Barrigudo, gosta de refrigerante. Fui lá, peguei uma lata de refrigerante. E sabe qual era o formato dessa latinha? Cilindro. Nossa, Júlio, por que eles não fazem uma lata quadrada, em forma de um paralelepípedo? Gente, porque se for fazer uma latinha quadrada no formato de um paralelepípedo, eu tenho diversos problemas. Um deles é que você vai machucar. Imagina aquelas pontas que serão os vértices. Aquilo lá vai te machucar. Então a gente tem diversos motivos que a gente prefere, ou que as empresas preferem utilizar um cilindro para fazer, para comercializar alguns produtos, certo? Então aqui eu tenho um exemplo clássico de um cilindro. E para que eu fale do cilindro, nada mais justo do que eu falar da circunferência, que é essa parte externa, e do círculo que contém os pontinhos, certo? Então a circunferência é uma figura geométrica plana formada pela união de pontos equidistantes. O que é equidistante? Equidistante significa mesma distância. Significa que todas essas distâncias aqui, ó, desse centro aqui, ó, todas as distâncias serão iguais, certo? Ou seja, possuem a mesma distância de um ponto fixo chamado centro. Então essa distância do centro até qualquer um desses pontos externo à circunferência, ou no limite da minha circunferência, eu vou chamá-lo de raio. Então isso é o raio, ok? Peguei uma circunferência e dei um volume para ela, eu já tenho, então, ó, com a mesma circunferência de baixo, eu vou ter formado o meu cilindro, certo? E, para falar um pouquinho do cilindro, eu preciso entender algumas fórmulas matemáticas. Por exemplo, o que é o perímetro da circunferência? O perímetro é o comprimento. Quer dizer, Júlio, que é isso aqui, ó. Ó, tô rabiscando bastante para vocês não terem dúvida, ó. É esse caminho aqui, ó.
esse é o meu perímetro, que é o comprimento da circunferência. E o que que descobriu-se? Descobriu-se que o perímetro é igual a duas... canetinha vermelha. 2 vezes o π vezes o raio. E o que que é esse π? Nós já falamos o que é um π. Quando a gente calculou lá na geometria plana a área do círculo. Mas o π é uma constante que foi descoberta há mais de 2000 anos atrás. Ele é um número irracional. O que é um número irracional, Júlio? Que ele não é uma dízima periódica, ele é decimal e ele não é uma dízima periódica. Ele equivale a 3,14, 15, 9, mais um tanto de número que eu não venho aqui falar para vocês. Então, se eu pego o meu perímetro para calcular, basta eu fazer 2 vezes π vezes o raio. Lembrar que o raio é a distância do centro da circunferência até o ponto mais distante, que é a sua extremidade aqui. Certo? Muito bom. E aí, eu trouxe aqui, ó, as minhas latinhas de refrigerante. Essas latinhas de refrigerante representam notoriamente, ou seja, bem significativo, o que é um cilindro. Percebam então que eu tenho... Cadê meu marca-texto? Achei. Eu tenho essa parte inferior, tô colorindo, ó. E eu quero colorir toda ela. Gente, eu sou um artista. Quando eu venho nessa aula e faço isso aqui, eu acho que eu sou um artista. Essa circunferência aqui de baixo, esse círculo de baixo, ele tem essa área. Aqui em cima, ele tem uma área que também vai ser isso aqui, ó, ó. Tô colorindo, gente. Tô aproveitando a aula, tá vendo? Pra me testar meus dons artísticos. Pera aí. Ó, então eu tenho essas duas áreas. E além disso, eu tenho essa outra área que eu chamo de área lateral. Pera aí que eu vou marcar de outra cor. Azul, gosto de azul. Mesmo que o Zé perder, eu até gosto de azul. Ó. E isso aqui tudo, nossa, é muita coisa, Júlio. Pera aí que eu vou colorir, gente. Calma. Vou falando e vou colorindo. Isso aqui tudo equivale à minha área lateral. Júlio, o que significa então essa área lateral que você está me mostrando, falando agora? Significa que se você pegar essa sua latinha de refrigerante, pega ela aí. Pegar? Corre lá na cozinha, gente. Pega uma latinha de refrigerante. Latinha de qualquer coisa. Tendo um formato cilíndrico, tá ótimo. Quando eu só acabo de colorir aqui. Pera aí, muito bem. Ah, ótimo. Ficou 10, meu desenho. E aí, o que acontece? Se você pegar essa sua latinha de refrigerante e tirar a parte superior e a parte inferior e ficar só com essa parte lateral, curva, se você esticar, sabe o que vai dar? Vai dar isso aqui, ó. Vai dar um retângulo. Júlio do céu, verdade. Eu testei e virou um retângulo. Ixi, mas e eu quero achar essa área. O que é? Essa área, vocês concordam que eu estiquei? Então, é essa área de baixo, que é o comprimento da circunferência, que é 2π vezes o raio R, que multiplica a altura aqui. Então, essa é a área lateral. Então, a minha área total é o quê? É 2πr vezes H, que é isso aqui. Mais a área da base e a área de cima. As duas áreas são iguais? Beleza, são iguais. O que a gente sabe, Júlio? Que essa área aqui do círculo inferior é π vezes o raio ao quadrado, né? Então, é 2 vezes π vezes o raio ao quadrado. Mais 2π raio ao quadrado. Certo? Deixa eu contar um segredo para vocês. Eu já vi em alguns livros eles colocarem isso em evidência para ficar mais bonito matematicamente. Se você quiser, você não precisa. Mas vou fazer porque meus professores chorariam se vissem eu deixar essa forma desse jeito. Então, eu vou colocar... O que é colocar em evidência? Significa que eu vou pegar termos comuns. O que eu tenho em comum aqui? 2 com 2 aqui, o π com π e um R. R com R. Então, eu vou colocar 2π vezes o raio e abre parênteses. Para dar a 2πrh, faltou apenas o h. Para dar 2πr ao quadrado, faltou apenas o r. Então, 2πr que multiplica h mais r é a forma da área total do cilindro. Júlio, o que é o volume? O volume, eu já falei, é a área da base, a área inferior, vezes a altura. A área da base é π raio ao quadrado, vezes a altura h. E RH vezes πr ao quadrado, vezes a altura h. Então, esses são os conceitos que eu preciso saber para me calcular área e volume de cilindro. E, para isso, a gente vai, então, fazer alguns exemplos aqui, tá? Olha isso que é legal.
Um galão no formato cilíndrico será reformado. Beleza. E toda a sua parte externa será pintada. Beleza. Sabendo que ele possui 1,2 metros de altura e raio igual a 40 centímetros, a área total desse galão é quanto? Caramba. 1,2 metros. Nossa, que números difíceis que eu coloquei, hein? Essa questão eu peguei pronto no vestibular, de algum lugar. Eu só adaptei para vocês. Mas tudo bem, vamos fazer. Eu tenho aqui, ó. Ele possui 1,2 metros de altura. Deixa eu desenhar mais ou menos esse cilindro aqui, ó. Aqui, e aí eu tenho o quê? Ó, ele possui 1,2 metros de altura, então o H aqui é 1,2 metros. E eu tenho que o raio é 40 centímetros, certo? 40 centímetros. 40 centímetros em metros, para ficar tudo em metros, equivale a quanto? Muito bom, quem falou 0,4 metros. Agora, para me achar o volume, basta jogar na fórmula. Então, meu volume é igual a π. Júlio, por que você vai colocar π? Você falou para mim, o exercício me disse que π vale 3,1. Ok, estou arredondando π para 3,1. 3,1 vezes o raio ao quadrado, quer dizer que é 0,4 elevado ao quadrado, vezes a altura, que é 1,2, ok? Então, o seu volume deu 3,1 vezes 0,4 ao quadrado, deu 0,16. 0,16 vezes 1,2. Quer dizer que o seu volume é igual a quanto? Quanto que é 1,2 vezes 3,1 vezes 0,16? Vamos fazer a conta juntos? O que eu vou fazer? Eu vou pegar... vamos fazer esse 3,1 vezes 0,16 primeiro. 3,1 vezes 0,16... Deixa eu pensar. Eu vou passar esse vírgula para lá, vai virar 31. Vou fazer 31 vezes 16. 31 vezes 16 dá 310 mais 155. Aí deu 465. 465 mais 31 deu 496. Então deu 4,96 aqui, certo? Beleza? Todo mundo entendeu o que eu fiz? Não, né? Tudo bem, gente. Ó, você pode pegar e fazer o seguinte. Quando você fizer esse cálculo aqui, ó. Vou arrumar um lugar pra gente preencher aqui, ó. Pera aí. Vamos fazer aqui do lado. 3,1. Eu vou pegar e vou transformar borracha, caneta. Então, 3,1 vezes 0,16. Certo? O que você pode pensar? Que esse 0,16 a gente vai transformar em 16. Então, e o 3,1 vou transformar em 31. Então, eu vou ficar com 31 vezes 16. Certo? 6 vezes 1 deu 6, 6 vezes 3 deu 18. Ok, Júlio. 1 vezes 1 deu 1, 1 vezes 3 deu 3. Então, deu o quê? Deu 4, o quê? 96. Ok. Vezes 1,2, certo? Para mim achar o volume. Júlio, mas observa aqui. Eu quero que vocês observem bem essa questão, porque eu trouxe essa questão para o meu caso particular. A questão me pediu... Cadê, gente? Que marca texto? A questão me pediu a área total. E a resposta, ele está calculando o volume. Como é que eu vou fazer? Então a gente tem que pensar que, nesse caso aqui, para mim achar o volume ou a área total, se ele está me pedindo a área total e o volume não vai condizer. Essa foi uma questão que a gente podia, na verdade, ela anulava da banca, certo? Mas aqui, se você continuasse calculando, você acharia que 4,96 precisava multiplicar por 1,2. Então, o volume teria que ser, no mínimo, 4,96 vezes 1,2. Quanto que é 4,96 vezes 1,2? Vamos fazer aqui do lado? 4,96 vezes 1,2. 2 vezes 6 deu 12, vai 1. 2 vezes 9 deu 18, com mais 1, 19, vai 1. 2 vezes 4 deu 8, com mais 1, 9. Ótimo. Mais 6, 9, 4.
Então, isso aqui deu 2, 6, 15, vai 1, 18, 19, vai 1, 5,952. Então, o volume aqui daria 5,952 metros, né? Metros cúbicos. Ok? Vamos à nossa segunda questão. Analise a imagem a seguir. Então, essa aqui é a minha imagem. O sólido geométrico que possui essa planificação é o... Vamos pegar um marca-texto. Ó, eu tenho um retângulo e eu tenho duas partes circulares. Eu tenho dois círculos. Então, se você pega essa parte aqui e junta e faz assim, ó, um formato curvo, e coloca isso aqui na tampa, qual sólido que virou? Não virou um cilindro? Vamos ver as respostas. Prisma de base circular? Não, não é um prisma de base circular. Prisma de base retangular? Não é um prisma de base retangular. Pirâmide de base circular? Não. Um cilindro. Júlio, por que não é um cone? Porque o cone, pessoal, ele tem apenas a base no formato de um círculo. Em cima, o que ele vai acontecer? Ele vai afinar. Vai parecer aquele chapéu. Então, a nossa resposta seria letra D, cilindro. Certo? Pessoal, então essa foi a nossa aula. Eu queria agradecer a participação de vocês. Grande abraço e até a próxima.